Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E eu quero aproveitar agora já para te chamar pro último episódio do Páginas Abertas do ano. A gente tem essa tradição que a gente fala que o último Páginas Abertas do ano, na verdade, se chama Páginas Rasuradas. Isso porque a gente conta de erros ou de situações cômicas que aconteceram dentro do fazer mágico e espiritualista. E eu tenho certeza que você que está ouvindo esse episódio com certeza já passou por algum tipo de situação assim, né? A gente quer esses relatos. A ideia desse programa é ser uma coisa muito mais divertida. Não tem palestrinha, né? Não tem dando Rodrigo montando roteiro para live, né? É claro que a gente seleciona os áudios que são mais legais, né? É claro que a gente faz ali uma construção de ideias parecidas umas com as outras, mas a ideia desse Páginas Abertas é a gente reunir casos, né, para que a gente possa ouvir e aprender com as experiências de outras pessoas. Então, eu quero que você encontre essa história, esse relato, que ele é interessante, que ele é engraçado, que ele é legal, que de alguma forma, né, alguma coisa não deu tão certo, e manda pra gente lá no WhatsApp, no DDD 31 97537 5123, ou então manda pra gente no e-mail, né, tá com vergonha? Não quer que o nome apareça? Manda pra gente no contato@diariomagico.com.br. A gente vai ler, a gente vai, né, te responder. E se você quiser que a gente oculte o nome, sem problema, super tranquilo, a gente faz isso, a gente está acostumado. Páginas Abertas 19 acontece no dia 9 de dezembro, é uma sexta-feira, como sempre, às 8 horas da noite, é uma live no YouTube, e vocês podem encontrar o link aí na descrição do episódio, tá? Páginas Abertas, número 19, dia 9 de dezembro, é isso. E hoje a gente tem uma presença super especial, super incrível, a Patrícia. A Patrícia é de casa, eu adoro ela. Vocês vão ver que o papo tá super fluido. E bom, tá gostando do projeto? Gosta do Diário Mágico? Considere nos apoiar lá no apoia.se/Diário Mágico. Nós temos várias categorias de apoio. Em qualquer uma delas, você já entra pro nosso grupo secreto e já pode fazer parte dessa turminha de escritores de experiências. Então vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber a minha querida amiga Patrícia Lopes aqui no Diário Mágico. Paty, seja muito bem-vinda, querida. Oi, Rodrigo, obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito bom conversar com você, adoro esse assunto, adoro seu podcast, estou muito feliz. Muito obrigado, é maravilhoso. A gente falou, né, que eu tava conversando com o Bruno, e aí ele virou pra mim e falou assim, o Bruno que já gravou aqui com a gente e tal, eu não sei qual que é o número do episódio exatamente, mas ele falou assim, Rodrigo, você já conversou com a Patrícia? Aí eu falei, nossa, eu não chamei a Patrícia pra gravar ainda. Aí ele falou assim, pois é, ela ia ser uma pessoa muito bacana pra gente conversar. Eu falei assim, verdade. E aí, ele deu a indicação, você me falou na época que você tava querendo falar num podcast. Foi tudo certo. Não, eu pensei assim, quero participar de um podcast.
pronto, né? Pensei, joguei pro universo. E aí você apareceu me convidando e deu super certo. Olha que legal, maravilhoso, muito bom. A gente trabalhava muito bem juntos espiritualmente, né? Você, o Bruno, o pessoal, né? Sim. A gente conseguia trabalhar bem juntos na época que a gente se conheceu. E agora sincronicidades todas conduzem para esse momento, né? Muito legal. Patrícia, me conta o seguinte, para quem ainda não te conhece, quem é a Patrícia, né? Como é que você se define? Tanto em termos assim de espiritualidade, né? Mas também em termos pessoais, assim. Quem que é a Patrícia? Bom, eu sou médium, acho que eu me defino mais que tudo assim. Legal. Muito médium, desde sempre, né? Desde criança, médium. Hoje sou dirigente de uma casa espírita, a casa já tem 12 anos. E também 12 anos terapeuta Ayurveda. Então, acaba que são, assim, desde sempre médium e 12 anos praticamente totalmente dedicada à espiritualidade. Que tanto do Ayurveda, que integra, né, a saúde física com a espiritual, porque no Oriente não se separa as coisas, a gente é uma coisa só, quanto da parte de ser dirigente de um centro espírita, porque aí não é ir um dia assistir uma reunião, né, é uma vida dedicada a cuidar de um centro espírita. Então hoje acho que a coisa que eu mais sou é médium. Que legal. Né? Então é muito tempo isso. Hoje também tem uma escola de Umbanda, além do centro espírita e além do spa, né, de Ayurveda, tem uma escola de Umbanda, então vai só agregando coisas aí que tem a ver com a mediunidade. Na caminhada a gente vai aprendendo e desenvolvendo linhas que são afins conosco e que fazem sentido, né? Sim. Mas você falou que você é médium desde criança, isso é por causa de família, sim? Você já tem algum direcionamento prévio? Como é que é? Não, na verdade eu sempre fui uma criança muito sensível, acho que sempre senti demais, sempre vi demais, sempre ouvi demais, mas não tinha noção do que era espiritualidade, o que era espiritismo, o que era um espírito mesmo, né? Não tinha muito essa noção. E até os meus 17 anos eu passava muito mal, eu me sentia muito mal, eu sempre sentia energia, mas não sabia o que era, eu dormia mal. E chegou uma fase que eu adquiri muitos medos de tudo. Eu tinha medo de escuro, tinha medo das vozes, tinha medo das coisas, tinha medo de ficar sozinha, porque já foi agregando energia demais, né? Já chegou num nível pesado demais. Até que eu sofri um acidente de carro. Aí nessa época, antes do acidente, eu já tinha conhecido uma pessoa que me benzia de vez em quando. Lá em Santa Luzia, ela benzia de vez em quando. Ela é famosa lá em Santa Luzia, o nome dela é Dona Helena. Algumas pessoas já conhecem. E aí ela benzia de vez em quando, era o máximo assim, que eu fazia. Até que chegou um ponto que começou muito, muito, muito isso. Eu comecei a frequentar o Irmãos Glaucos, que foi o primeiro centro espírita que eu fui, assim. Fiz um pouquinho de campanha do quilo, frequentei algumas reuniões, mas assim, zero efeito, pra falar a verdade. No meu caso, zero efeito. Eu chegava lá, eu dormia a reunião inteira, chegava e eu não conseguia ficar acordada. Eu tentava, mas não conseguia. Chegava em casa, passava a noite toda acordada. Eles faziam passe no lar, não adiantava pra mim. Irmão Glaucus não adiantava. Até que eu sofri um acidente de carro, eu com 17 anos, eu fui a única pessoa que machuquei no carro. Eu cortei um pedaço do rosto todo, né, o lado esquerdo do rosto todo, foi cheio de ponta, eu fiquei com muitas queloides, muitas cicatrizes desse lado. E tive que fazer tratamento, fiz plástica, né, tive que fazer isso tudo, coloquei pinos no dedo da mão. Foi assim, uma época complicada, mas assim, com gesso mesmo ainda da cirurgia da mão. Eu lembro que eu fui na Dona Helena pra benzer e ela falou, não, agora não dá mais pra benzer ela aqui não, ela precisa de um centro de Umbanda. E eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de Umbanda, né? Mas minha mãe me levou. Não, vai. Aí ela me explicou, olha, você vai lá, você vai conversar com o espírito através de uma pessoa. E eu achei aquele negócio, de que maluquice é essa? Como é que alguém vai conversar com o espírito através de uma pessoa? Não entendi, né, a explicação na minha cabeça. Pra mim não fazia sentido, mas ok. Vamos lá. Na hora que eu cheguei, foi amor à primeira vista. E foi ver uma reunião de Exu. Lógico. E assim, reunião de Exu, né? Era pra assustar, né? A pessoa morria de medo de tudo.
Mas foi um amor à primeira vista. Eu fiquei encantada com tudo lá. E eu fiquei assim, maluca. Eu falei, gente, mas como assim vocês me deixam sentir tanto mal esses anos todos? E ninguém nunca me contou que tinha um negócio desse aqui. Que maravilha! E foi assim, muito amor na hora que eu senti. Eu tomei meu passe com Exu, parece que tirou tudo. Que legal. Nunca mais eu passei mal daquela forma, nunca mais eu tive medo daquela forma. Claro que até hoje a gente pega umas carguinhas, né? Não vou falar que eu nunca passei mal, mas como eu era, aquele peso que eu vivia há muitos anos, né? Nunca mais eu tive. Aí foi amor demais, né? Pela Umbanda. Depois eu comecei... poucos meses, eu lembro que a primeira vez que eu fui ainda tinha gesso da cirurgia da mão. E aí poucos meses depois eu já tava na corrente. Já entrou pra corrente porque você já tinha essa mediunidade ostensiva? Não, eu ia só frequentar, mas eu sentava lá e ficava assim, ai, como é que faz, será pra ficar lá no meio deles? Eu ficava na minha cabeça, né? Como é que faz, será pra ficar? O que será que deve ter que fazer, né, pra ficar no meio deles? Eu queria tanto ficar ali, deve ser tão legal ser da roda. E achava o máximo. E aí eu fui embora um dia, antes da reunião acabar. Minha mãe falou, nós vamos embora mais cedo, dá licença e tal. E vamos embora. E no portão eu incorporei alguma coisa. E aí, na hora que eu incorporei, eles voltaram comigo lá pra dentro. E a mãe de santo conversou lá, né? Tirou, sei lá, o que tava comigo. Sim. Não era nada pesado, mas incorporei alguém, não lembro mais, assim. Aí ela conversou muito comigo, falou da minha mediunidade, se eu queria entrar. E aí eu entrei, nunca mais saí. Incorporou que era só pra falar que já era pra ser da casa. Olha, gente, é real, me bota aqui nesse negócio aí. Maravilhoso. Essa coisa das cargas, né, na infância e adolescência, vocês tinham consciência de que isso era uma carga energética, espiritual? Porque muita gente se sente pesada, arrastada, a vida não anda, mas não tem a menor noção de que aquilo dali é energia e não sabe o que fazer, né? E acha que a vida é difícil. E aí quando toma o primeiro passo, igual você falou, muda tudo. Você tinha essa consciência, não? Não, eu não tinha, né? Eu não tinha noção. Tá. Tinha pouquíssima noção. Eu não sabia que existia Umbanda, eu não sabia um monte de coisa. Eu era uma pessoa curiosa para as coisas holísticas, assim. Eu pensava, eu quero ler. Eu era uma menina com 14 anos que eu comprava muitos livros para ler nas férias. Eu não gostava de estudar nada da escola, eu gostava de estudar essas coisas holísticas, né? Então eu comprava livros para ler nas férias. E eu falava, quando eu tiver tempo, eu vou fazer um curso de reiki, eu vou fazer um curso de florais, eu era assim. E aí, né, eu gostava dessas coisas, mas assim, noção de mediunidade, do que eu tava sentindo, e por que uma carga, por que outra, né, e como essas coisas, eu não tinha essa noção. Entendi. Não tinha nenhuma. Entendi. E quando você é chamada para participar da corrente, como é que funciona esse desenvolvimento aí? Porque eu já tinha uma mediunidade aflorada um pouco. Então, cada caso é um caso, né? Cada um tem um caminho, tem um caso, tem uma situação e não sei se, né, de outras pessoas seria igual ao meu, né? Eu vejo que cada um que chega lá no nosso centro hoje é de uma forma. Sim. Mas quando eu entrei, eu fiquei mais ou menos 1 ano em desenvolvimento. Não tinha um dia de desenvolvimento à parte, né? Tinha o dia da reunião, que era toda terça à noite, se não me engano. E nesse 1 ano, eu não tive uma incorporação assim, pra falar, você começa terça que vem. Então, na outra terça, eu já não tava incorporando, dando passo, fazendo, acontecendo nada, não. Claro. Eu fiquei 1 ano ali naquela corrente, toda terça, frequentando, concentrando e tentando chamar as entidades. Sim. Toda semana. Mas eu vejo também hoje, olhando de longe, né, e de mais tempo, de caminhada, que faltou um pouco mais de instrução nesse começo, sabe? Acaba que a pessoa que me preparou foi uma pessoa muito boa, e ela, a mãe de santo mesmo lá, que foi a minha mãe de santo primeira, a dona Alfa, ela faleceu com 110 anos, mais ou menos. Caramba! E na época que ela começou, ela tinha 10 anos de idade. Quando eu cheguei no centro dela, ela já estava com quase 100. Então, eram muitos anos, né, de mediunidade, eram muitos anos de preparação. Mas ela, sim, é uma fofinha, Dona Alfa foi uma fofinha. Ela faleceu em 2017, eu lembro que foi o dia do batizado do meu filho. Meu filho está com 5 anos, então foi nessa época. Mas ela já não subia todo dia para a reunião. Sim.
porque ela tinha um corpo muito pesado e dolorido, então a filha dela conduzia. Mas assim, eu sempre senti que a mãe de santo era a Dona Alfa. A filha dela, ela estava ali ajudando, mas não era ela, né? Então ela era uma pessoa que acho que me deixou um pouco sem instrução, um pouco muito solta. Então eu fui muito no meu tempo também ali. A corrente era um pouco largada. Sim. Não era aquela corrente, sabe, fortalecida e bem cuidada para um desenvolvimento bacana. Sim. Porque a Dona Alfa não conseguia mais acompanhar tanto. E quem tomava conta deixava um pouco assim. Então acho que por isso demorou também. Foi 1 ano praticamente para eu conseguir estar incorporando direitinho e trabalhando direitinho com todas as minhas entidades. Entendi. Não foi uma coisa super rápida, não. Até porque eu tinha 17 anos, né? Com 17 anos você não tem a cabeça, né? Pra essas coisas dessa forma. Assim, pra também. dedicar. Então a própria espiritualidade foi me deixando. Pra assumir as devidas responsabilidades, pra ter dimensão do que é né, a relação daquele trabalho que está sendo executado, a né? Responsabilidade mesmo. E aí acho que eles me deixaram muito assim, muito leve. Não foi aquela coisa de um dia pro outro e já ter aquilo, Que sabe? legal. Tanto que eu fiz faculdade, eu fiz publicidade e propaganda. Quando eu terminei a faculdade, é que foi vindo o chamado de ter um centro espírita. Então eu já tinha, tipo assim, cumprido essa parte, né? Então não me atrapalhou no meu desenvolvimento de fazer uma faculdade, me formar e trabalhar normal. Sim. E aí começou a vir esse chamado de ter um centro espírita. Então foram 7 anos depois. Patrícia, como é que você sentiu a morte dessa dirigente? Mudou a dinâmica do centro que você estava? Você sentiu isso? Então, não. Na verdade, eu saí de lá antes dela falecer. Antes dela falecer, como ela é a filha dela que tomava conta, chegou uma época que essa filha dela já adoeceu. A filha dela morreu antes dela. Mentira. A gente fala que a Dona Alfa era tão forte que um monte de gente foi antes dela. Uau. A Dona Alfa venceu mais um. A gente brincava assim, a Dona Alfa venceu mais um. Porque pessoas muito mais novas faleceram na frente dela, sabe? Uau. E ela... Aí com esse período da filha dela e adoecendo, a gente começou a fazer reuniões em outra casa de uma das médiums, que era a Nélia. A Nélia também tem um centro espírita lá em Santa Luzia hoje. E a gente começou a trabalhar junto ali, os médiums mais próximos e tal, e o centro da Nélia abriu nessa época. Então nós ficamos ali um tempo, o nosso grupo, né, o pessoal já das antigas ali. Nisso a Beth, que era filha dela, faleceu, Dona Alfa ficou sozinha, e eu visitava a Dona Alfa toda semana, mesmo sem ter o centro espírita mais. Aí fechou tudo, ela doou as coisas, fechou o centro, porque ela não tinha outra pessoa para continuar, também já estava muito idosa. Mas assim, eu visitava a Dona Alfa toda semana. E depois que eu comecei no Ayurveda, eu fazia massagem nela até, nos joelhos dela toda semana. Legal. Conversava um tiquinho, ela contava os casos dela lá de Umbanda, ela tinha um monte de casos para contar. Aí ela sempre contava os casos, né, e falava de umas firmezas, de umas obrigações para fazer, era muito legal. E aí um dia eles ligaram, tipo assim, vamos supor que eu ia toda quinta, né? Um dia eles me ligaram falando que ela, numa quarta, que ela tava muito mal, e que eles achavam que ela não tava bem, jamais. Aí aquilo eu já assustei e fui lá na hora. Aí eu já vi que ela tava despedindo. Sabe? Aí eu consegui despedir dela mesmo, sabe? Eu tive um momento de despedir, de conversar, até a última conversa, já sabendo que ela tava indo mesmo. Aí no outro dia ela faleceu. Uau! Nossa! Aí acaba que eu fui um pouquinho preparada, né? E também são 100 e poucos anos, você vê ela na cama já sofrendo daquele jeito, você vê que a pessoa já não tá aguentando, você não fica mais naquele apego de querer que ela fique viva, né? Claro. Mas foi... A gente sente falta, né? Claro, e que privilégio de poder ter essas conversas com alguém que teve uma vivência de, poxa, 100 anos quase. Sim, foi muito legal. Ela contava vários casos da Umbanda pra nós, vários casos. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado.
você falou sobre esses quase 7 anos, né? Esses 7 anos de preparação sua desde que você começou até esse chamado para abrir o centro. Como é que foi isso, assim? Pois é, aí da Dona Alfa nós fomos pro Centro da Anélia. O Centro da Anélia foi sendo construído nessa parte, então a gente estava junto ali no início, né? A gente falou eu e minha família, tá? Porque o centro é meio da minha família. A gente estava junto nesse início, até que nesse período mesmo do Centro da Anélia foi começando um chamado de ter uma casa. Na verdade, não sei te falar a data, com quantos anos, como é que foi. Um dia eu abri o livro dos médiuns e tinha aquela parte de psicografia, ensinando a fazer a psicografia. Aí lá vai eu, né, tentar fazer a psicografia. E não saía nada, só rabisco. Mas eu ficava lá, tentando. E aí a minha mãe perguntou no centro para uma das entidades minhas, e perguntou o que é que tá acontecendo, né? Por que é só rabisco que sai? O que é isso? Ela falou assim, preocupa não, na hora certa vocês vão entender. Continua praticando. Mas eu acho que, eu não sei porque parei. Não lembro quando eu parei, mas parei com essa prática. E aí, esses anos depois de muitos anos, um dia, eu fui lá e psicografei de novo. Falei, vou começar a psicografar. E sentei na mesa e fui psicografar. Quando eu sentei, começaram a vir mensagens mais claras. E a primeira mensagem foi assim, esteja todos os dias aqui às 6 da manhã. Eu, ok. Sempre fui pessoa obediente, não tem conversa. Pra mim não tem conversa. Pediram, eu tô fazendo. E aí, eu fui sentar todo dia às 6 horas, mas começaram a vir mensagens mais claras, não era mais rabisco, vinha mensagem mesmo, eu já escutava com mais clareza, já escrevia com mais facilidade. E foi começando a chegar a mensagem sobre ter uma casa espírita. Então, foi nessa época que começou. Como a casa abriu em 2010, eu imagino que seja esse período de 2009 para 2010. Eu me formei na faculdade em 2009, no meio de 2009, mês de agosto. Então eu imagino que tenha sido esse período assim que começou, sabe? Não vou lembrar quando foi a primeira. Por isso que eu falo, como eles esperaram tudo, né? Sim. Esperou passar a responsabilidade de faculdade para depois vir. E aí foi legal, porque eu tive uma confiança tão grande nessas mensagens, sabe? Porque eu podia duvidar e falar, loucura, quem é que sai abrindo casa? Né? Não existe isso, né? Abrir uma casa espírita do nada, né? Assim, mas eu tive uma confiança tão grande que essas mensagens eram verdadeiras, sabe? Que eu confiei. E aí, compartilhando com a minha família, eles também entenderam que era verdadeiro e toparam. Que legal. E aí, a casa que eu nasci, lá em Santa Luzia, ela é o Centro Espírita hoje, já tem 12 anos isso. Sim. E aí, em setembro a gente fez 12 anos, né? Da primeira reunião aberta. O pessoal foi em setembro. Eu falo, né, que eu fico muito emocionada até de pensar, tipo, às vezes eu olho pro povo, que você vê, tem 80 pessoas sentadas na assistência, todo mundo tomando passe, um monte de gente melhorando de vida, porque tomou passe com a entidade e foi ajudada, aí você fala, nossa, que bom que eu acreditei naquela mensagem, sabe? Que bom que realmente eu não deixei isso pra lá, porque existe uma onda muito grande também de médiuns que fogem, né? Da entrega para a espiritualidade. E é normal, chegam muitos lá no centro, assim, que você vê que estão fugindo da espiritualidade, estão ali com a mediunidade gritando e estão fugindo. E uma coisa que eu sempre fui foi muito obediente. Isso pra mim não tem questionamento. E aí eu vejo assim, gente, que bom, olha que coisa boa, por causa de uma mensagem que eu aceitei, que fui seguindo, hoje a gente tá aqui, e era verdade, eu fico assim, gente, era verdade a mensagem, né? A confirmação tá aí toda semana, eu fico, olha que bom, a mensagem era verdade. Mas é muito legal, porque é um chamado, é um convite, né? E é um direcionamento. E aí, assim,
por mais que a gente tenha o apoio da espiritualidade, quem faz aquilo dali acontecer é a gente, né? Então, assim, eles estão apoiando, eles estão guiando passo a passo e tal. Às vezes eles falam assim, tá devagar, às vezes eles falam, tá muito rápido, às vezes eles falam, né, observa, presta mais atenção e tudo, mas somos nós quem construímos ali a obra, o legado. E é uma construção coletiva, né? Nunca é uma construção individual, né? Coletiva não só no sentido de ser o humano e os espíritos, né? Mas no sentido também das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, quando você fala disso, né, de que tem 80 pessoas ali na assistência tomando passo, melhorando, é a comunidade, né? E é isso que confere sentido, e é isso também que confere, né, o sentimento de que vale a pena, né? Muito, É muito legal essa ideia da comunidade, né? A Umbanda, ela é comunidade. Essas religiões de matriz africana, todas elas têm essa ideia de comunidade muito grande, né? De tribo, de estar ali o grupo, todo mundo se ajudando ali para crescer junto. Hoje a gente tem comunidades comunidades diferentes daquela época, porque a gente não precisa mais ser vizinho, morar no mesmo bairro, na mesma tribo ali para estar em comunidade. Hoje a gente tem comunidades até online, né? Que é o caso até da escola. Mas assim, é uma relação de cada um às vezes vem de uma família, vem de um bairro, vem de uma situação, mas ali a gente se une como comunidade para o bem de todos nós. A Umbanda, ela é isso, né? É esse auxílio. Um dia a gente está passando mal e todo mundo vai rezar pra gente, outro dia a gente está bem, a gente vai rezar pelos outros, a gente vai ajudar, né, naquilo que a gente sabe, e cada um tem sua função lá dentro. A casa não é só eu, né? Tem a minha família, mas também tem um grupo ali, uma corrente que precisa de todos da corrente para aquilo funcionar. Se, né, alguém precisa estar lá para varrer, pro lugar pro terreiro tá limpo para a reunião acontecer. Alguém precisa estar na cozinha, né, para fazer ali o prato que a gente vai servir. Às vezes, se é um dia de festa, vai servir algum prato. Alguém precisa lavar o banheiro, alguém precisa limpar as janelas e a porta, alguém precisa estar na portaria recebendo as pessoas que vão entrar. Então, essa coisa de comunidade, de cada um fazer uma parte, é muito bonito de ver, né? E é isso que você falou da espiritualidade. Ela conduz, né? Ela aconselha, ela orienta, ela apoia, mas também tem a nossa parte. E eu vejo que muito do aprendizado que eles querem mostrar para nós, de lições de humildade, de convivência, de família, de harmonia, são nessas ações que eles colocam pra gente ali, que são coisas físicas também para fazer. Porque o trabalho físico, né, de servir ao outro, ele é um trabalho devocional. E, sobretudo, quando ele acontece dentro desse ambiente sacralizado, né, ele é um trabalho energético também. Então, eu acho que são duas coisas, né? Primeiro é o próprio ato de servir e a recompensa imediata pelo reconhecimento da comunidade. Mas a segunda é, quando a gente se coloca à disposição e a gente faz aquilo dali com entrega, a gente é recompensado. E eu vejo isso pelo próprio exemplo que você falou, né? Quando você faz as massagens, né, na Dona Alfa, né, e ela vai e te recompensa com essas histórias que são muito mais valiosas do que qualquer tipo de moeda de troca, né? Então, a pessoa que ela tá ali recebendo outras pessoas na entrada, né, da casa, às vezes ela vai escutar uma outra história, ou então ela vai ter a oportunidade de observar coisas que, né, a pessoa que está atendendo vai ter uma experiência diferente, né? A pessoa que está na cozinha, que está no banheiro. Então, tudo isso, quando ele é feito com presença, ele compõe um aspecto da espiritualidade. Eu não sei como é que você enxerga isso, Patrícia, mas é muito comum a gente ouvir a pessoa muito afoita. Eu preciso desenvolver minha mediunidade, eu preciso conversar com os meus guias, eu preciso de, né, fazer. Eu não sei como que você conduz, mas a minha primeira pergunta quando as pessoas chegam assim no consultório e o que você vai fazer com isso? Né? Eu quero conversar com os meus guias, eu preciso conhecer. Beleza. Por quê? É porque eu preciso, porque é o meu próximo passo na espiritualidade. Não é. O próximo passo na espiritualidade é você com você mesmo. O guia, ele só aparece quando você tem algum tipo de função para servir o outro. Se você não consegue servir o outro na sua vida pessoal, pra que né, uma entidade de outra orbe vai aparecer aqui pra ficar trocando, né, conversa fiada? Eu não sei se você pensa assim, mas eu penso assim, sabe? Sim, eu falo que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece.
né, quando a gente está disposto e pronto, né, maduro o suficiente para servir, que é isso que você falou do serviço devocional, né, eu como devota eu vou servir a Deus servindo os meus irmãos, independente do que seja o meu serviço. E às vezes as pessoas elas acham que o serviço espiritual, né, trabalhar a mediunidade e espiritualidade é incorporar um preto velho, um Exu ou qualquer coisa e dar passe. E tá muito além disso, né? E aí, isso que você falou é muito interessante, porque lá de vez em quando aparece isso. Como é que eu faço pra saber o nome da minha pomba gira? E é que você quer que essa pomba gira, meu Deus? Com tanta coisa pra resolver, a pessoa caçando o nome da pomba gira. Uma outra falou comigo assim, com a inocência, você vê que é de inocência mesmo das pessoas. Tô doida pra saber qual que é a minha pomba gira pra mandar fazer a roupa. Gente, né? A pessoa não entende que não é isso. Eu tenho, se for contar o tempo todo, né? Já são quase 18 anos, né? Dentro da Umbanda. A minha pombagira não tem roupa até hoje. É a mesma roupa branca de terreiro até hoje que eu trabalho. Nunca, nem guia ela tem. Nem guia ela tem, especial. Ela tem os colares, tem brinco, tem pulseira, tem um monte de coisa assim. Mas não tem nem guia. Mas às vezes as pessoas, elas trocam, né? Elas viajam nessas coisas assim, achando que esse é o importante. Um dia uma pessoa me perguntou assim, qual que é o meu orixá? Eu quero saber porque eu vou fazer uma tatuagem. Maravilhoso. Eu preciso ter marcado comigo, né? Gente, mas você não quer nem primeiro entender, né, de quem que você é filho, né? Porque eu sou filho de Oxóssi. Então, vamos entender o que é ser filho de Oxóssi, vamos sintonizar com Oxóssi, vamos pegar a energia boa de Oxóssi, entender como ele trabalha na sua mente, né? Porque o orixá tá no seu ori, tá na sua cabeça. Como ele trabalha na sua mente, como é o seu vigor, né? De filho de Oxóssi. Como que é isso? Aí a pessoa não quer, ela quer fazer uma tatuagem. Sim. Antes disso. Eu fico pensando muito nisso, assim, né? De como que fé enquanto atributo é uma coisa que ela as gerações e as culturas se relacionam de forma diferente com essa qualidade humana, né? Então essa coisa de o trabalho espiritual ele só acontece dentro do congá, né? Do lado de dentro da parte da assistência. Talvez é uma conceituação tão mal formulada por parte da pessoa, ou talvez uma insegurança tão grande na relação dela com o divino, que isso só pode acontecer por intermédio do outro. Então eu vejo sempre as pessoas que sim, elas têm um monte de técnica. Eu sou iniciado no reiki, eu manjo de cura prânica, eu não sei o que, mas para ela o trabalho espiritual só vale quando é feito junto com o guia, junto com o mentor, quando tem algum tipo de validação externa. E aí você vê que, mas de que adianta essa formação, que é uma formação intelectual, porque a energia não está fluindo, né? A espiritualidade não está fluindo, né? Se isso não pode ser colocado por conta própria dentro de um ato de entrega que ele parte do indivíduo. Porque é muito fácil eu fazer uma cura, fazer uma oração para alguém, se eu vou numa entidade, ela me manda fazer isso. Mas eu me dispor e ter essa proatividade de falar assim, eu tenho uma técnica, tem uma pessoa que está precisando de ajuda, então a pessoa nem precisa estar precisando de ajuda, mas eu posso oferecer, né? Eu acho que daí que vem, né, essa coisa da espiritualidade. Então, quando a gente chega numa casa e fala assim, o que tem para fazer aqui? Vocês estão precisando de alguma coisa? Né? Como que eu posso auxiliar? Eu acho que essa entrega diz muito mais do que um trabalho que ele é feito com, né, aqueles médicos que a gente vê de foto de Instagram, cheio de guia, né, com roupa espalhafatosa, aquela coisa. Né? O foco mesmo é desviado, né? E algumas pessoas, elas ficam deslumbradas por essa pompa toda, né? Elas acham que a magia tá nessa pompa toda, em ter uma roupa, em ter muita guia e, né? Um monte de coisa que eles colocam aí externos. E é bem isso que você tá falando, né? Sem querer querendo, acaba que essas pessoas, elas ficam tão deslumbradas com o outro que elas acham que elas não têm capacidade de resolver sozinho. De rezar sozinho, não é nem resolver, mas de rezar sozinho. E é o perigo
que a gente tem das pessoas caírem na mão dos aproveitadores. Sim. É o grande perigo. Lá no núcleo, eu não sei se é porque eu sou uma mãe de santa aquariana, né? Então eu sou muito desprendida. Eu também, maravilhoso. Ah, que ótimo. Então é muito desprendida, né? E eu sempre digo pra eles, sempre disse desde o início, olha aqui, eu não vejo motivo algum pra vocês não estudarem sobre Umbanda. Não tem uma justificativa. Nós estamos em 2022, né? Legal. Não tem uma justificativa pra você me dizer que você não tem condição de estudar. Com tanta internet, com tanto livro, com tanta palestra, com tanto curso, com tanta gente, com tanta coisa boa aí pra você estudar, com tanta coisa legal, né? Porque a gente tem um pessoal muito bacana na internet hoje. Sim. Então, se você não tem tempo de ler, você tem pelo menos tempo pra ouvir alguém legal. Sim. Tem muito conhecimento aí, tem muita coisa pra ler na internet também, se você não vai ler um livro físico, né? Então não tem motivo para um médium não estudar. Sim. E aí, quando o médium não estuda, ou quando ele não tem esse acesso, ou quando ele acha que não é pra ele, ele fica assim, mas falaram que eu tinha que fazer assim. Mas me orientaram que era assim. Mas eu já paguei fulano pra resolver isso pra mim. Isso eu já mesmo. paguei pelo trabalho pra resolver aquilo pra mim. Eu tive uma médium lá, que ela, antes de conhecer o centro, né, as pessoas caem, é de inocência, não é maldade, né, mas é realmente nessa situação, às vezes, de não se achar capaz de relacionar sozinho com a deidade, com a divindade. E que ela pagou R$400 numa vela para conseguir um emprego. Nossa. O desespero dela para conseguir um emprego era tanto que alguém disse que se pagasse uma vela de R$400 ela conseguiria. Ela não tinha esse dinheiro, ela pediu emprestado, arrumou uma confusão e conseguiu o dinheiro para comprar essa vela por causa de um emprego. E aí que tá, né? Nossa. O problema, né? Sim. Não precisa disso. Você pode bater seu joelho no chão, rezar sozinho e pedir pelo seu emprego, manifestar prosperidade, né? De formas inúmeras que você vai ter acesso aí, né? De conhecimento sobre isso. Um monte de gente bacana orientando sobre isso. Você não pode pagar por nenhum curso, nem nada do tipo, né? E aí as pessoas, às vezes, elas caem nessa. Sim. De achar que não dão conta sozinho e caem em umas situações assim, né? Mas bem perigoso. Tem uma coisa muito legal que você fala, Patrícia, dessa coisa de cobrar as pessoas de buscarem conhecimento, de se informarem, de diversificar, porque a gente vê o contrário, né? Muitos pais de santo que restringem o conteúdo, que falam assim, não, a nossa doutrina é essa e a gente não está aberto à discussão, então, não pode buscar técnica lá fora, é isso aqui, é Umbanda e ponto, e não tem outra coisa, né? E eu acho que é muito rico quando a gente tem a possibilidade de dialogar e de discutir, de trazer outros pontos de vista e falar assim, olha, isso aqui é legal, funciona muito bem, tal, não, vamos adaptar, mas, isso aqui não tem tanto a ver por causa disso, as linhas são né? Mas é interessante de abrir para essa pluralidade de visões. Sim, isso aí é importantíssimo, importantíssimo. São duas situações diferentes, sabe, Rodrigo? Uma coisa que eu sou, não vou falar que eu sou contra, né? Cada um é livre para fazer o que quiser. Sim. Mas costuma não dar certo, né? Porque assim, eu falo, o óbvio só é óbvio pro olho treinado. Então assim, a gente vê que é óbvio que não vai dar certo pelo olho treinado mesmo. Que é a pessoa frequentar uma casa, estar em tratamento nessa casa, ou seja, a médium decorrente dessa casa, e começar a frequentar várias outras ao mesmo tempo. É óbvio que não vai dar certo. Uma hora ela vai misturar a energia demais, vai levar a energia de um para o outro e vai bagunçar, a gente não sabe como que está funcionando em outras casas. Então a gente sempre aconselha a não fazer essa mistura, né? Mas cada um vai fazer o que quiser, então às vezes eles vão em outra casa e ver por si só que não deu certo ou deu certo, sei lá, né? E tal. Mas o estudar, o querer saber, o entender mais, ter clareza do que você está fazendo ali dentro da Umbanda, isso é essencial. Porque chega a ser feio. Como é que você chega até assim na sua família, nos seus amigos, fala, eu sou um bandista. E alguém fala, o que é Umbanda? E o cara não sabe nem responder o que é Umbanda. Não justifica, Sim. Né? Sim. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não é porque a gente é um bandista que você não precisa saber o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é importantíssimo. Sim. A conduta ali, né, porque o Evangelho
é para melhorar a nossa conduta moral, assim como qualquer religião é para melhorar a nossa conduta moral. Então, como um bandista, né, a gente tem que saber, sim, o que está acontecendo ali no Evangelho segundo o Espiritismo, um pouquinho, uma noção de Livro dos Médiuns, uma noção de Livro dos Espíritos. A gente tem que ter isso, sim. Não tem motivo para falar que você não pode estudar. Existem, sim, pais de santo, mães de santo, que não querem, né, que as pessoas saibam, mas eu acho que até nesse caso a gente tem que questionar, por que eu não posso saber? O que é que tem aqui que eu não posso saber? Tem alguma coisa errada. Eu acho que é importante a gente ter uma fundamentação do conhecimento de alguma forma. Se a casa opta por ser uma fundamentação oral, beleza. Então, como é que se obtém essa fundamentação? Tem um curso? Tem um momento ali que isso vai ser transmitido? Porque o que até deve funcionar para outras pessoas, mas o que não funciona para mim é você chega, cai de paraquedas, começa a frequentar a casa, não sabe qual que é a missão, como é que é o entendimento, quais são aqueles valores, e a pessoa fala assim, você vai aprendendo ao longo do tempo, né? E aí aquilo dali, como é que a pessoa sabe qual que é a regra de conduta, o que ela pode estudar, como que ela pode melhorar, né? Agora, quando a gente tem uma bibliografia, né, indicada, a gente tem bases para a gente começar a fundamentar o conhecimento e entender o que faz sentido e o que não faz, né? Isso é muito importante. Eu lembrei de um caso aqui, eu conversei com uma pessoa uma vez, à toa, assim, né? Coisa que acontece de uma pessoa sentada do seu lado e começar a falar. E ela tinha acabado de sair de um terreiro, não era Umbanda, era Quimbanda. Mas ela estava nesse momento de decepção com o pai de santo, porque tinha percebido o abuso que estava em cima dela e do marido. E uma das coisas que ela me contou era que todo mês eles bebiam sangue de bode. Caraca. Todos os médiuns da corrente. Olha pra... Aquelas inversão de moda. Invenção de moda. Eu falei, mas por que vocês bebiam sangue de bode? Não sei, ele mandava a gente beber e a gente bebia. Olha o nível. E com certeza aquele sangue tá consagrado, com um monte de intenções que ninguém sabe. Olha o nível, né? Da responsabilidade e olha o nível, às vezes, da ignorância do médium de entregar a vida dele dessa forma na mão de outra pessoa. Simplesmente porque tinha um pai de santo, que era uma autoridade ali acima, falando para beber, eles bebiam. E ela não sabia nem por que ela bebia. Olha só. Porque assim, como eu não sou da Quimbanda, eu não posso falar tudo sobre Quimbanda. Eu perguntei justamente para entender por que uma casa manda os médiuns beberem sangue de bode todo mês. E aí ela não sabia me responder. O que é mais grave ainda, né? Que é mais grave ainda. A gente tem... Você tem ritos constantes na sua casa? Tenho. Você sabe a fundamentação deles? Não. Se eu faço. Nossa Senhora. Ô, Patrícia, e como é que é a história da Ayurveda? Porque você é uma pessoa que tem muitos conhecimentos. Você falou, né, na hora que a gente começou o nosso papo, você falou que você se define como médium. E a Ayurveda, ela é uma ciência que também é espiritual. Sim, a Ayurveda é uma das primeiras medicinas do mundo, né? Se não falar a mais antiga, que é uma ciência da vida e longevidade. Então, uma ciência para ter vida longa. Legal. E melhor. E aí o Ayurveda, ele é uma medicina, ele tem tratamentos de saúde, mas também tem filosofias de prevenção. Para que a gente chegue lá nessa vida longa. O nosso corpo foi feito para viver 116 anos, segundo o Ayurveda. Então, você tem ali uns fundamentos para que você chegue nesses 116 anos com saúde. Então, a gente tem 4 pontos básicos dentro do Ayurveda. Basicão, né? Porque o Ayurveda dá um podcast muito grande só sobre ele. Mas o basicão dentro do Ayurveda é que a gente precisa de um equilíbrio mental, espiritual e físico. Então, tem 4 pontos importantes que a gente precisa ter bem cuidados todos os dias se a gente quer colher uma saúde melhor nos 116 anos. Tudo que a gente faz, segundo o Ayurveda, e claro que casa com todas as nossas as leis da natureza mesmo, né? Tudo que a gente faz, a gente vai colher no futuro, na nossa saúde. É lei da natureza, né? O que a gente plantar, a gente vai colher. Então, o Ayurveda prioriza coisas importantíssimas para a gente ter uma boa velhice, que é o sono. A gente precisa ter um sono equilibrado. Então, é óbvio que se eu durmo todos os dias 3 horas da manhã, acordo meio-dia,
e já almoço, né? Acordo e almoço, aí de tarde é uma confusão, e aí no outro dia 3 horas. Se eu faço isso durante um ano, daqui a um ano é óbvio que eu tô colhendo algum desequilíbrio físico, alguma doença física, né? Não tem como ter saúde, né? A matemática no final não vai bater. Então o sono é muito importante, a gente não dá tanta importância como deveria, tanta importância. Uma das coisas que o Ayurveda fala em relação a isso é a questão da luz. Muita gente hoje diz que é ser noturno, que funciona melhor à noite. Isso não tem como existir. Sim. Porque a luz existe há 120 e poucos anos que foi inventada a luz. Se bobear, não tem 130 anos, se eu não estou enganada. Não existe a luz, né? Tem 130 anos de luz. Como assim você é um ser noturno? Não tem como. O nosso corpo não foi feito para funcionar à noite. Ele tem toda uma fisiologia para o sol se pôr, a gente também se pôr. E aí a gente não respeita isso. A gente faz coisas de madrugada, a gente faz coisas em horas erradas. E isso no futuro vai ficar mal. Em relação ao movimento, que é o exercício físico, o nosso corpo, isso a gente já sabe, ele não foi feito para ser sedentário. Então não é para a gente fazer pilates uma vez na semana, é para a gente ter um exercício constante e moderado diariamente. Legal. Isso também vai pegar lá na nossa velhice, lá no nosso envelhecimento, para que a gente chegue nos 116 anos. Então não é para todo mundo sair por aí fazendo musculação, mas o exercício constante e moderado todo o corpo precisa. A alimentação, que é óbvia, né? Se eu tomo refrigerante todos os dias durante um ano, daqui a um ano eu vou colher uma patologia. Não tem como. Né? Então, a alimentação dentro do Ayurveda é uma porta aberta à parte, que tem muitos detalhes, mas o basicão da alimentação é que o que eu comer, eu vou colher no futuro consequências do que eu estou comendo. Então, quanto mais puro for o alimento que eu comer, quanto menos conservante, industrializado e vencido, e comida velha, e, né, enfim, eu comer, né, quanto menos, melhor para a minha saúde. Legal. Um dia que eu vá para um aniversário e eu tomo um refrigerante, ou eu como um pedaço de bolo e um salgadinho, ok. Mas se eu levo um hábito de vida alimentar, que todo dia eu como isso, é praticamente impossível chegar nos meus 116 anos com a saúde ideal para chegar lá, né? E o último ponto, que é a parte do silêncio dentro do Ayurveda, que é a parte da sua conexão com a sua espiritualidade. Então, a prática do silêncio diário dentro do Dinacharya, que é a rotina diária do Ayurveda, que existe uma rotina ideal para que você chegue lá, né, nos 116 anos, existe uma parte que se chama acordar em Brahma Muhurta, que é acordar 90 minutos antes do sol nascer. Uau. Que é quando não tinha luz, né? Quando o sol nascia, a cidade acordava e já tinha um movimento. Então, quem queria meditar, acordava 90 minutos antes do sol nascer para ter o seu momento de oração, de meditação, de rituais e de cuidar primeiro da sua essência divina. Sim. Então, olha só como isso é importante, né? Isso nem entra dentro de uma religião específica. Entra dentro de você acordar e ter o seu momento de silêncio. Sem hoje, né, para nossa realidade, sem pegar o celular, sem ligar a televisão, sem já ler um jornal, sem já conversar com a pessoa do lado, sem sair correndo. Eu já atendi pessoas que acordavam 7h15, estavam no carro indo trabalhar. Sim, é uma loucura. Isso é uma loucura. Sim. E tem gente que acha que é normal, né? Então você não tem um momento de silêncio. Aí quando você tem uma dor de cabeça, ou você tem um enjoo, você tem alguma coisa que seu corpo está indisposto, você não para no silêncio, porque você não tem esse hábito, para entender o que é que eu estou sentindo. O que me deixou assim. Você corre para o médico e quer que eles resolvam. Você corre para a farmácia e quer que a farmácia resolva. Então, olha como faz diferença você ter o seu momento de silêncio diário. Né? Não é um dia na vida que você está à toa e fala, hoje eu estou a fim de rezar. Não, é porque você tem a sua prática espiritual ali diária, porque antes do mundo acordar, é a minha conexão com Deus. Sim. Então, o Ayurveda vê isso como uma parte importante também. É muito bonito você ver na Índia os médicos, antes de começar a dar uma aula até, ou de começar um tratamento, todos eles cantam mantra. É muito... Olha que diferente. Você já viu um médico no Brasil cantando um mantra antes de atender alguém? Não tem. Porque a gente separa a pessoa física da espiritual, né? Sim. E nas culturas orientais não existe essa separação. Sim. Nós somos uma coisa só. Então, se alguma coisa mexe com a minha alma, pode ser que ela vá atingir meu corpo físico.
né? Você mexe no meu corpo físico, pode ser que atinja a minha alma. Claro. Né? Então, vamos supor que eu sofra um acidente. Vai mexer no meu corpo físico, mas a minha alma pode ficar traumatizada. Com certeza. Mesmo que passe esse acidente, eu já fui curada do acidente, é uma coisa só. Da mesma forma, se uma coisa dói em mim, né, na minha alma, se alguém me magoou, ela não mexeu no corpo físico, mas ela mexeu na alma, e isso pode gerar um câncer. Pode somatizar. Que é físico, né? Agora, a gente vê o câncer. Essa coisa do Brahma Muhurta. Brahma Muhurta, acordar em Brahma Muhurta. Isso é muito incrível. Eu sempre pensei, isso sempre foi uma coisa muito clara para mim, mesmo antes da espiritualidade, de que a gente vive em fluxos e refluxos, né? E que, da mesma forma que o corpo físico ele tem esses fluxos, então se alimenta e aí você precisa, né, de defecar, né? Você toma um líquido e você precisa botar para fora, né? A respiração, inspiração e expiração. Os nossos fluxos de informação, eles também são assim. Assim. Então, você consome muita informação, aquilo dali precisa sair de alguma forma. Ou numa expressão, numa composição artística, ou numa comunicação, então tem a assimilação daquilo dali, ou aquilo dali, aquela informação, ela precisa ser, de alguma forma, assentada dentro de você. Então, você vai ler um livro para aprender sobre um conceito novo, você não precisa descrever e sair falando para as pessoas como se você fosse aquele autor, mas aquilo dali precisa ser conceituado e formulado. As pessoas, nós todos vivemos numa era de informação tão acelerada e a gente está num hábito de que a gente precisa de consumir mais coisa, que mesmo o entretenimento ele é tido como algo produtivo. Então eu estou tomando banho, eu estou escutando, né, podcast, eu estou vendo vídeo, eu estou fazendo qualquer outra coisa e tal. Eu nem falo a música porque eu acho que tem músicas que vale a pena e tudo, mas esse momento da gente cultivar e cultuar o silêncio, ele também é o momento de fazer uma digestão mental e emocional, né? Então, é o momento depois de acordar, é o momento antes de dormir, é o momento da higiene, é o momento de quando você vai preparar uma comida, né? São momentos que eles não devem ser super aproveitados, que as pessoas não devem tentar, né, fazer as tarefas renderem mais, porque isso é perda de qualidade, né? Então, num podcast aqui com uma convidada que eu gosto muito, a Vanessa, ela falou que eu sou da turma do chuveirinho. Eu falei, o que é a turma do chuveirinho? É a turma que quando entra pra tomar banho começa a escutar as vozes no ouvido dos espíritos falando e conversando. Eu falei, nossa, eu também sou da turma do chuveirinho. E aí ela falou assim, não, Rodrigo, eu tô brincando, mas é verdade. Tem um monte de gente que chega até mim que fala que só tem comunicação de clareaudiência no momento que tá no banho. E aí você começa a ver que é um momento de silêncio. Então a pessoa que está querendo desenvolver a espiritualidade dela e está no banho, né, assistindo um vídeo, está no banho, preocupado com o que vai fazer e etc e tal, está perdendo a chance da conexão. E depois ela quer correr atrás e quer saber o nome da pombagira e tal. Né? Então tem os momentos que a gente precisa cultuar, né? Sim, é importantíssimo. Aí você pensa como você vai envelhecer se você não tem esses momentos de silêncio. Sim. Então o Ayurveda tudo está em torno disso. O que você planta, você vai colher. O que você faz, e tudo isso é nutrição para você. Tudo é nutrição. Então se você come olhando para tais coisas, né, você vai estar se nutrindo daquilo também. O que você enxerga, o que você escuta enquanto você come. Olha. Né? Então assim, até uma mesa bagunçada vai te nutrir de alguma forma. Sim. Quando você se alimenta. Que então legal. tudo isso conta pra dentro do Ayurveda. O Ayurveda é muito profundo. Dá um podcast só do Ayurveda aqui pra gente falar. Vamos fazer depois. Então assim, vamos fazer depois. Mas então o Ayurveda casou muito bem, né, com essa questão da espiritualidade, porque é você enxergar a pessoa também assim, como um todo, com toda a situação. Então tem uma frase do Ayurveda muito bonita que são duas até, né, que uma é que a primeira coisa que nos adoece tem a ver com apego. Então, Nossa. sempre quando vem uma doença, um desequilíbrio, uma coisa que te tira assim da sua saúde, pode ver que tem um apego envolvido. Ah, legal. Então, o Ayurveda já olha primeiro o que é que tá te deixando apegado, né? Porque pode ser muita coisa, né? Se for olhar o que tá me desequilibrando hoje. Aí, se você for olhar bem a situação, tem a ver com apego a alguma coisa. E uma outra coisa é que o Ayurveda não olha para a doença. Olha para o dono do corpo da doença.
Então, uma coisa que pode ser uma pressão alta para uma medicina normal vai olhar um remédio para pressão alta. O Ayurveda vai olhar a pressão alta de quem? Quem é essa pessoa? Quem tira essa pessoa do sério? Onde essa pessoa mora? O que essa pessoa come, né? Quem é essa pessoa? Porque essa pessoa de pressão alta pode ser alguém que mora na praia, pode ser uma pessoa que mora na roça, pode ser uma pessoa que mora em Belo Horizonte, pode ser uma pessoa que mora em São Paulo, pode ser uma pessoa que é casada e tem um marido muito aborrecido, pode ser uma pessoa que é solteira e não tem marido, pode ser muita coisa. Quem é que tira essa pessoa do sério? Porque não é só passar um remédio. Né? Se você dá um remédio ali para pressão alta para uma pessoa que ela continua do lado de alguém que altera a pressão dela, como é que nós vamos fazer? Né? Tem coisas além ali para trabalhar, não é só dar um remédio. Então, o Ayurveda é muito isso. Ele não olha a doença, ele olha o dono do corpo da doença. Que legal. Que deveria... Tem tudo a ver com a espiritualidade. Exatamente, é a ótica da espiritualidade também, né? Quando você vai conversar com um espírito, ele vai passar, às vezes, para você uma receita, algum tipo de situação, que ela se encaixa no seu caso e que, às vezes, uma outra pessoa que vai tentar reproduzir aquilo dali não vai dar certo, não vai funcionar, não vai fluir, né? Ou vai piorar e tudo, né? Então... tem essa coisa de ter o entendimento da individualidade de cada um. Que legal, tá? Sim, porque igual hoje a gente tem muito desse que todo mundo faz, né? CrossFit é legal pra todo mundo. Não é. Corrida é legal pra todo mundo. Não é. Dentro do Ayurveda não é. Sim. Óleo de coco é bom pra todo mundo. Não é. Dentro do Ayurveda não é legal pra todo mundo tomar óleo de coco. Comer salada. Não, comer salada é bom. Depende da pessoa que vai comer salada. Sim. Depende da época do ano que você vai comer salada. Depende da região que você tá. Você imagina, sei lá, no Canadá, comendo uma salada de folhas cruas e um monte de legume cru e tomando óleo de coco, que é um óleo super refrescante, porque alguém falou que todo mundo precisa comer salada. Aí a pessoa quer fazer um regime, né? E ela mora no Canadá e ela começa a copiar isso. É lógico que vai desequilibrar. No inverno de menos 20, né? E uma pessoa vai comer alface? Como? Né? Sim. É muito particular. E acaba que é um entendimento do ritmo, não corporal, mas do ritmo das coisas, né? Da pessoa, do ambiente, do que está ao redor. É da natureza. Sim. É o ritmo da natureza. O Ayurveda, ele mostra a nossa conexão com a natureza. Nós somos seres que temos a natureza externa e interna dentro de nós. Então, quanto mais conectado com a natureza a gente está, mais em equilíbrio. Quanto menos conectado com a natureza, mais em desequilíbrio a gente fica. Então, você imagina um dia a dia de uma pessoa que mora aqui em BH, que ela mora num apartamento, ela acorda cedo, desce no elevador, entra num carro, entra num escritório e sai à noite. Durante o dia ela come uma comida congelada, requentada, empacotada, alguma coisa assim, né? À noite ela volta para casa, pega um elevador e entra para dentro de casa. Que horas ela tem contato com a natureza? Isso, quase nenhum. Porque se nem através da comida ela come uma coisa natural, né? Quase nenhum. Se ela não consegue pegar um solzinho na hora do almoço, se ela não consegue tomar um suco de verdade, né? Cheio de prana, cheio de energia. Sim. Se ela não consegue tomar um sol no fim de semana, se ela não faz um exercício ao ar livre. Se ela tem só essa rotina e passa 1 ano, 2, 3, 4 com ela fazendo isso, tirando uma semana do ano para férias, ela tá cada vez mais longe da natureza. Então o corpo começa a ter desequilíbrio. Sim. E aí começa essa questão da baixa imunidade, né, e de adoecer, de ter um desequilíbrio aqui e outro ali. Agora, se você consegue ter uma rotina diária que você tem alimentos naturais, você respira um ar mais puro, você pisa numa grama, tem contato com plantas, com animais, com coisas mais naturais, quanto mais próximo você tiver, mais em equilíbrio você tá. E é isso, quanto mais em contato a gente tá, mais a gente vai respeitando a natureza também, né? O Ayurveda fala muito disso, respeitar o lugar que você está e a estação do ano que você está. Então, se eu estou em Gramado, eu preciso respeitar o local que eu estou e a estação do ano que eu estou lá também. Porque eu vou comer os alimentos que nascem naquela região e naquela estação do ano. Né? Eu não vou chegar em Gramado procurando um açaí gelado.
Eu preciso respeitar o ambiente que eu tô, né? Assim como eu não vou chegar na Bahia procurando um caldo de mandioca, né? Um caldo de feijão desse que a gente come aí em festa junina, né? Canjica, sei lá. Lá ainda tem, né? Mungunzá, mas né? É outro clima. Eu tenho que respeitar a estação do ano e o local que eu estou. Isso tudo faz diferença. A gente vê como a vida muda com as estações do ano, né? A gente que tá um pouquinho mais alinhado com a natureza. Agora a pessoa que ela tá aleatória, totalmente desconectada, ela não percebe, ela vai repetindo atos ali, entra ano e sai ano, vai repetindo atos ali que só vão acumulando nela desequilíbrios, porque tá afastada da natureza. E vive nesse automatismo, né? Agora, é a frase que você usou mais cedo. É uma coisa que é muito óbvia pra gente, mas só é óbvio pros olhos treinados. Né? Porque muitas das vezes, né, e isso serve pro ouvinte, a pessoa está querendo, né, desenvolver a espiritualidade dela. Rodrigo, eu quero aumentar o meu poder pessoal. Eu quero, né, ter contato com guias e mentores e tal. Mas não tem prana para conseguir sustentar aquilo dali, né? E, aliás, os próprios alimentos não conseguem sustentar o prana necessário para a pessoa conseguir, né, estabelecer ali a vida dela. E aí você fala assim, nossa, mas o que a alimentação tem a ver com a espiritualidade? Tudo. Nossa, mas o que né, o meu nível energético tem a ver com o meu treinamento mágico? Depende. Se você está num lugar responsável de verdade, tudo, né? Se você está num lugar que ele só te cobra intelectualidade, que ele vai definir os ritos de acordo com o dirigente lá, pode ser que você vai beber sangue de bode, né? E achar que você está super espiritualizado numa casa de responsabilidade, fazendo as coisas, né? E eu acho que os resultados, eles são muito explícitos, né? E eles ficam muito óbvios, de novo, para os olhos treinados, quando a gente olha para a vida da pessoa e fala assim, mas você está numa casa espiritual, você está fazendo um trabalho direitinho, você está dedicado, etc. E tal. Por que a vida não está andando direitinho? Né? Por que as pessoas que estão ao seu redor, elas são tão conflituosas? Por que o trabalho não está dando fruto? Por que né, o seu sono não está regulado? Porque se você está fazendo tudo isso dentro da espiritualidade e a vida está toda desorganizada, então tem que começar a pensar se essa espiritualidade de fato ela está ressoando. Né? E pode ter um monte de gente agora que tá chiando. Não, porque minha casa é boa sim. Não, porque tem motivos externos que minha vida... Beleza, mas boa parte da nossa responsabilidade ela também existe, né? Então eu acho que faz sentido a gente pensar essa ótica integral e holística para compreender, né, que os nossos hábitos mais ínfimos eles reverberam em algum momento, né? Sim. Isso aí que você falou é muito importante. A gente olha as pessoas como exemplos, né? As pessoas que estão na frente, elas estão ali como exemplos, né? Então, se eu falo isso muito lá para os médiuns lá do núcleo, você como médium, você tem responsabilidade com as pessoas à sua volta. Então, até a sua postura, ela tem que ser diferente em relação às coisas, né? Então, assim, se você está fazendo tudo certo, é para sua vida estar andando. Isso. É para sua vida estar andando. Se não está andando, tem alguma coisa errada. Ou você errou em alguma coisa, você se perdeu em alguma coisa nesse caminho, ou tem uma carga energética aí e a gente resolve. Isso. Porque a carga energética existe. É o mais né? fácil Bastante. de resolver, né? Assim. E ela existe, né? Porque acaba que a gente, sem querer, querendo comprar briga com muita coisa aí espiritual. E a carga vem de vez em quando, mas a gente alinha e resolve. Agora, você entrar para a espiritualidade, entrar para uma casa espírita, por qualquer religião, e sua vida piorar, tem um negócio errado. Não é essa a ideia. Talvez algumas coisas desandam para que depois andem melhor, né? Porque dá uma faxina às vezes. Então já aconteceu da pessoa entrar na Umbanda e perder o emprego. Mas não é um caso de carga, é um caso de uma faxina pela postura que ela tinha, com o emprego que ela tinha, para depois dar uma limpada, né, na energia para conseguir um emprego diferente. Então, assim, agora, isso eu olho muito. Algumas pessoas não olham isso, né? Você vê para algumas pessoas e fala assim, gente, sério, essa pessoa, ela é dirigente, vocês ainda seguem, se a vida dela tá assim...
Se a vida dela, né? E não é só do dirigente, né, Rodrigo? A gente mesmo como terapeuta, Claro. você vê alguns terapeutas e fala, não dá pra confiar nessa pessoa. Sim. Né? Infelizmente, você vê a postura da pessoa e fala, não, se a vida dela tá dessa forma, não dá pra confiar. Eu já vi as pessoas falando assim, Rodrigo, eu fui numa pessoa e eu recebi um reiki negativo. Eu falei, o que é um reiki negativo? Ela foi fazer o reiki e eu que perdi energia. A pessoa era tão pesada, né, e tão mal resolvida, que o que ela transmitia não era, né, energia rei, nem energia vital, né. E, infelizmente, a gente vê muita gente assim, né, muita gente desalinhada trabalhando na espiritualidade e acha que tá abafando, né. Nossa, que medo, né? E aí que entra naquilo que a gente falou sobre a pessoa confiar na outra, né? Ela achar que ela sozinha não pode lidar com certas coisas. Claro que às vezes a gente precisa pedir ajuda, Claro. mas ela achar que só porque uma pessoa é reikiana e ela não, a pessoa reikiana é equilibrada pra mexer na energia dela. E aí ela sai, né, e cai às vezes numas coisas assim. Quem nunca, né? Quem nunca, exatamente. Patrícia, você falou uma coisa muito legal e que eu queria chamar mais esse papo, até pra gente falar sobre Diário Mágico. Você falou da questão da psicografia, que é uma coisa que você faz, né, diariamente. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que isso é muito, muito legal, muito interessante. Pois é, a psicografia, desde dessa época, não sei se foi 2009 ou 2010, né? A casa abriu em 2010, eu sei, mas quando comecei eu não sei. E aí foram todos os dias 6 horas da manhã, até então. Hoje varia um pouquinho, porque eu tive meu filho, né? Então eu tinha um recém-nascido em casa, quando ele nasceu mudou um pouquinho ali. Mas é sempre assim, eu acordar e ter um momento de silêncio. Nesse momento de silêncio, eu estou com meu caderninho na mão e vem a psicografia. Então hoje eu tenho cadernos e cadernos e cadernos de psicografia. Entra ano e sai ano, né? Todos os dias, assim, de segunda a sexta. Chegou um período da vida que eu estava muito acumulada de serviços espirituais, aí eu me dei de descanso, sábado e domingo. Mas de segunda a sexta, todos os dias, psicografia. E aí, é o mentor da casa, né? Que ele sempre nos acompanha, ele sempre tem uma mensagem, sempre tem uma orientação. E todos os dias ali, conversando diariamente. E aqui em casa é legal, porque o pessoal já sabe, já respeita esse horário, e todo mundo sabe que eu não saio do quarto enquanto eu não estiver acabado. Maravilhoso. Então, já é um combinado que todo mundo sabe, né? Se eu não sair do quarto, se eu não abrir a porta, é porque ainda não acabei. E meu filho já nasceu sabendo, praticamente. Ele já tem noção. Ele também respeita. É sempre o mentor da casa ou às vezes vem outras vozes, assim, vem outras assinaturas? Geralmente é ele. De vez em quando vem outros que eu também sei que são da casa, sabe? Sim. De vez em quando são outros. De vez em quando alguns mestres, assim, diferentes, né? Da Fraternidade Branca já teve, assim, algumas vezes. De pedir alguma coisa, né? Tipo, Deus está pedindo alguma coisa e eu receber comunicação deles algumas vezes, mas no geral, do dia a dia, é sempre o mentor da casa. Então é diariamente. Essa comunicação você leva também pro terreiro, às vezes? Muito pouco. Tá. Muito pouco. Então, eu sempre pensei muito assim, não precisa, sabe? Tipo assim, não é uma coisa que seria muito pra ajudar. Quando é uma questão que eu vejo que é pra mostrar, pra ajudar, aí eu mostro. Mas no geral seria mais pra exibir mesmo. Então eu falo, pra quê? Né? Fica aqui. Mas ele sempre fala, faça isso e isso com o grupo. Faça aquilo com o grupo. Aí eu vou lá e ele faço. Então não precisa deles saberem, né? Assim, todo dia a mensagem. É muito assim, às vezes tem uma mensagem para uma pessoa específica, alguém tá passando uma coisa específica, aí vem uma mensagem, eu falo, olha só, recebi essa mensagem aqui, dá uma olhada. Mas no geral eu não mostro, não. Que legal. É como se fosse um briefing do trabalho. Muito legal. Eu sei, porque eu também sou assim,
Mas diferente não é um trabalho diário, eles vêm quando eles querem e eles dão tarefas. Então eles falam assim, olha, tem que ser desenvolvido isso dessa forma. Eu vou dar um curso agora recentemente que eu não queria dar. E eles, não, você tem que dar esse curso porque você precisa desse feedback, você precisa de entender como é que você vai apresentar esse tipo de conteúdo. Mas, gente, eu não quero dar esse curso, eu quero pegar esse conteúdo, eu quero estudar mais e tal. Não chega de estudar, tem que fazer isso. Aí vai e faz. Aí o curso é maravilhoso e tal. Eu fico animado, falo assim, gente, por que eu não dei antes, né? Aí agora você vai dar dessa forma. E aí é tarefas. E enquanto não cumpre a tarefa, fica em cima, sabe? Mas eu não sei se você percebe, provavelmente sim, é um modus operandi bem diferente dos guias de Umbanda em si, né? O mentor, às vezes, ele é mais rígido, assim. Né? Bem rígido. Né? Eu vejo muito assim, né, Rodrigo, essa coisa de receber ordem, né, é muito constante. Sim. Né, pelo que você tá falando, igual você vai dar o curso, assim, eu sinto essa coisa de receber ordem muito constante, mesmo além das mensagens. Sim. E pra mim sempre foi muito natural, é uma ordem, eu vou cumprir. É muito assim, sabe? E aí eu vou lá e cumpro, e você vê que realmente fazia sentido cumprir aquilo ali, né? E até em relação mesmo ao trabalho, faz tal coisa, eu fico, sim. Mas será? Tá bom, vou lá e faço, e aí você vê que era aquilo ali que era pra ser feito mesmo, né? É muito interessante como que, eu falo assim, o mentor, a gente sabe que é uma pessoa que passou por esse caminho, conseguiu, né, passar e vencer, então ele vem para nos mentorar, fazer igual. Então, é para confiar, é para ir. E é essa capacidade de entrega e de obedecer e de executar que te forma como mãe de santo e dirigente. Né? Mas é essa capacidade da gente de conseguir se conectar e de entregar. Às vezes as pessoas falam assim, é porque o dirigente, ele faz as coisas da cabeça dele, ou então né, ele toca. E, pelo contrário, existe uma hierarquia sutil, às vezes ela não é explícita para alguns dirigentes, mas essa hierarquia ela tem que ser cumprida. E quando a pessoa sai muito daquela linha dali, a casa toda desanda. É aquelas casas bagunçadas que você entra e até arrepia, fala assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Tem umas casas assim. Já aconteceu isso comigo. Deus tá saindo de casa, preparando para ir para um lugar à noite. Os meus guias aparecem e falam assim, por que você tá indo pra tal lugar? Aí eu, porque fulano me convidou e eu tô indo lá e tal. Aí eles falam, de curioso, né? Aí eu, mas já marquei o coisa. Beleza, vai lá e volta. Aí vou e tal, não tenho experiência. Quando eu piso em casa, eles falam assim, tá atolado na lama, né? Saiu daqui melhor do que voltou. E aí você vê, né? Nossa, às vezes a expressão é demais, né? Menino, por isso que eu não vou. Eu não vou. Eu sou totalmente obediente. Sei, legal. Totalmente obediente. Chega uma hora que você vem e fala assim... É aquela coisa de você se sustentar também, né? Gente, sou muito sensível, sou muito cobrada mesmo, eu tenho um trabalho pra fazer, eu tenho uma responsabilidade, então não vou me sujar à toa, então eu não vou pra tudo quanto é terreiro, não vou. O povo me convida, fala assim, me desculpa. Realmente eu não tenho tempo também pra ficar visitando um monte de terreiro. Falar assim, me desculpa, não dá, não vou, um dia eu vou, tá? Mas eu não vou te prometer que eu vou agora. Então eu não vou. Eu falo isso com eles, falo, gente, na boa, tem hora que é melhor vocês ficarem em casa vendo novela do que vocês ficarem caçando conhecer terreiro. Sim. Não vai assim à toa, num lugar que você não sabe, você não tem referência, porque o povo chega e fala, Paty, mas eu fui num lugar, mas que coisa horrorosa, meu Deus, e foi assim, sabe? Por que não ficou vendo novela, gente? Muito melhor. Vídeo no YouTube. Não é, porque assim, pra falar que vai fazer uma coisa, ver uma novela é ruim, ok, mas... menos pior, se suja menos do que caçando misturar essa energia dessa forma, né? Isso aí é muito sério, não dá, eu não vou. Eu não vou em qualquer lugar, não. Mas essa questão, né? Esses dias até o médium da nossa escola, a gente estava tendo uma aula sobre mediunidade, e ele perguntou assim, vocês já se sentiram um médium inferior? Porque vê outros médiums fazendo as coisas e eu me sinto às vezes, o médium falando, eu me sinto às vezes inferior que os outros, mesmo eu me dedicando, acho que eu não desenvolvo tanto e tal. E aí eu falei com ele assim, né, e depois eu ainda pensei mais sobre essa resposta.
Eu falei, não, o fulano, eu acho que todos nós somos médiums da mesma forma. Médium não faz diferença pra mim. Eu me vejo aqui como médium, como todos vocês. A mediunidade, ela tá pra todos nós, né? Ser médium é ser ponte. Sim. Uma hora a comunicação de lá tem que vir pra cá, nós vamos comunicar. O que muda pra espiritualidade, depois eu fiquei pensando nessa resposta, e você falou isso daí também, é a nossa entrega. Isso. É a nossa entrega. Isso. Então a espiritualidade vai ter mais facilidade de comunicar com aquele que se entrega mais. Sim. Né? Que ele vê aquela responsabilidade, que ele vê aquela entrega mais. Então talvez hoje eu veja a diferença da minha vida pelas escolhas que eu fiz, né, em relação a isso, de outros médiums, seja só nessa entrega, mas não em relação à mediunidade. Porque eu vejo que todos eles têm capacidade de fazer a mesma coisa. Mas é uma insegurança que bate, é um medo que bate, é uma incerteza que bate, é um agora não, né? Porque tipo, não, agora não. Não, hoje não. Hoje não dá. Hoje eu tô gripado. Hoje eu vou faltar. Hoje tem um agora não, né, na vida. E a diferença que eu vejo talvez seja essa, né, da obediência, que realmente é o meu combinado com Deus, né? É a minha obediência e entrega dessa vida para o que for de Deus, né? Então, isso eu acho que seja talvez diferente mesmo, né? É saber essa entrega. E é o que eu tento ensinar para eles. Gente, entrega, adianta a vida de vocês, faz logo o que tem que fazer, vamos evoluir, vamos andar para frente, para de lutar contra, porque não vai ter saída. Mas talvez, Patrícia, tenha essa coisa da formulação da experiência, sabe? De duas pessoas elas viverem a mesma experiência e uma conseguir assimilar de uma forma, a outra não. Eu acho que todas as experiências mediúnicas e espirituais que a gente tem, elas servem como matéria-prima, peças, para a gente conseguir fazer formulações cada vez mais refinadas, né? E a partir daí a gente conseguir aprimorar a nossa conexão com o sagrado. Então, algumas pessoas elas têm necessidade de fazer isso intelectualmente. Outras elas conseguem fazer direto na emoção e na energia. Mas o grande ponto eu acho que a grande sacada da espiritualidade é aprender a tirar, né, a nossa experiência da frente como absoluta e aprender a escutar e a filtrar o que outras pessoas têm para nos oferecer. Então, eu acho que isso aqui que a gente tem é muito legal e muito importante, porque quando a gente tem o ponto de vista da outra pessoa, a gente vê o que é importante para ela, quais são os comentários que mais nos tocam, a gente fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. E isso compõe insights diferentes, sabe? Sim, com certeza. Isso aí é muito... Cada um tem uma realidade, né? Que eu também falei pra ele, assim, não precisa se comparar. Cada um tem o seu caminho, tem o seu momento e tem aquilo que vai ser pedido pra ele. Então, não adianta, né? Eu quero ser como Chico Xavier. Não adianta, não tem como. O Chico foi Chico e ele tinha a missão dele de escrever os 400 livros. É lógico que a gente não tem como se comparar com o Chico. Eu acho que ninguém quer também passar por isso, né? Né? Cada um sabe ali do que é. Então isso é muito individual. O que eu acho que é o importante mesmo é a gente ter essa noção da fé, de confiar mesmo. Né? Eu confiar que vai ser pedido pra mim aquilo que eu tenho condição de fazer. Maravilhoso. Né? Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Patrícia, me conta sobre Diário Mágico, como é que é? A gente conversou um pouquinho e você tinha me falado que você tem uma prática de diário, de anotação. Como é que é isso? Isso vem desde o início da espiritualidade, diante, depois? Como é que foi que você começou a anotar as coisas? Sim, eu tenho, não sei te falar quanto tempo tem, mas sempre tive caderno de tudo, assim,
Já tive caderno dos sonhos, né? Aquele livro dos sonhos para anotar os sonhos. E hoje o que eu tenho, que eu sempre uso, é um caderno mesmo de práticas espirituais. Legal. Eu gosto muito de fazer rituais, assim. 21 dias, agora mesmo, nesse momento, eu estou num processo de 21 dias, chama Violeta. Então, adoro fazer coisa de 21 dias. Aí eu invento várias coisas de 21 dias. Acaba 21 dias, eu invento outra. Legal. E aí, tô nos 21 dias, chama Violeta. Aí eu escrevo no caderno. 21 dias chama Violeta, todo dia escrevo um pouquinho aquilo ali. Então, ou às vezes eu pego uma outra coisa, assim, ritual de Ganesha. Aí eu escrevo no caderno que eu estou fazendo ritual de Ganesha e no período que está fazendo. Às vezes até um ritual de gratidão mesmo. Vou ficar tantos dias agradecendo 3 coisas por dia. Aí eu ponho tudo nesse caderno. Carta para Deus, eu escrevo nesse caderno. Essas coisas, né? Todas essas práticas, assim, aquelas técnicas 3 vezes 33, né? Que a gente escreve 3 dias, 33 vezes um pedido. Todas essas práticas, assim, que é de escrever, né? E de ritual, para ir acompanhando, eu ponho tudo num caderno só. E aí é muito interessante você abrir depois, porque aí você lembra técnicas, né? Que você já praticou e de coisas. Aí nesse mesmo caderno, hoje em dia, eu escrevo sonho, quando é uma coisa mais simbólica, né? Um sonho mais simbólico, eu escrevo lá também. Aí é bom reler, porque você lembra das situações, lembra que aquela prática foi boa, lembra do que você fez. E como está hoje, né? Pós essa prática também é interessante. É muito legal. Aí eu uso sempre tenho esses cadernos, que são os diários, né? Sempre tenho. E isso tudo escrito na mão mesmo, nada de aplicativo, não. Não, e eu tenho aqui, lembrei outra coisa. Tem o caderno de bruxa lá do núcleo, né? Que é o caderno de Umbanda e que é o que eu incentivo todos a terem. Eu cheguei a te falar isso já, né? E agora eu tô lembrando. Que o quê? As entidades, elas dão um ponto riscado, elas ensinam a fazer um banho, a fazer um trabalho, alguma limpeza, alguma magia ali. Então põe tudo no mesmo caderno. Porque para precisar consultar depois. Porque às vezes você risca ali um ponto no chão e põe num papelzinho. Aí você vai perder esse papelzinho, né? E tal. Ter um caderno para isso é bom porque você fica ali para sempre. E para os médiuns da corrente, eu falo a mesma coisa. Entrou para corrente e fala, arruma o seu caderno de bruxa, porque na hora que passar um ponto, você passa para esse caderno. Quando te ensinarem um banho, passa para esse caderno. Viu algum trabalho, alguma coisa, né? Às vezes um ponto até cantado, não só o riscado, mas um ponto cantado. Põe tudo no mesmo caderno, pra você não ficar cheio de papelzinho por aí e perder isso tudo. Nossa, então, para todos eles, eu aconselho ter o caderno e, quando precisa, consultar esse caderno aí. Então, sempre tem. E acaba que marca um registro de tudo que está acontecendo ali no terreiro, né? E essa pessoa, ela também tem ali uma forma dela conseguir depois retornar ao momento em que ela recebeu cada uma daquelas coisas. É muito legal. Isso é muito bacana, às vezes até para a pessoa encontrar ponto que na nossa vida é assim, às vezes a gente acha que a gente não tem o ponto cantado da entidade, ou que, né, isso não foi nos apresentado, e quando você vai olhar no caderno, tá ali, você já tinha recebido, o guia te cobra, né? É muito comum isso acontecer. É muito legal. E até eu aconselho até assim, quem frequenta também a casa, né, até um caderninho. Tem lá o seu caderno, o seu diário. Vai na reunião, te orientaram um banho hoje, escreve. Foi orientado no banho tal. Vai semana que vem, orienta, acender uma vela para algum. Escreve lá, para tal situação, foi pedido para acender uma vela para algum. Porque você vai registrando essas coisas. O que você recebeu de orientação toda semana. Né? E depois que você consultar isso, olha aí que interessante. Nossa, aquela época eu estava com esse problema, me pediram para fazer isso, hoje eu já resolvi esse problema, tô passando outras coisas. É legal você ter, né? O diário mágico é muito legal. E entender que aquelas receitas, muitas vezes, elas vão ensinar muito do que é a tradição invisível daquelas entidades, que elas operam dentro de uma lógica muito específica, que aquela lógica nem sempre ela tá explícita, mas que quando você vai decompondo cada um daqueles elementos, você vai falando assim, nossa,
tem todo não é aleatório, né? Tem todo um entendimento aqui. Às vezes a gente não dá conta de... a gente entende, mas a gente não dá conta de narrar, a gente não consegue ensinar, né? Mas que as pessoas que estão vivenciando aquilo dali, elas falam naquela mesma linguagem. Então, o ato de escrever é também o ato de aprender a ler essa linguagem invisível, né? Muito legal, com certeza. Que legal. E é só assim, porque o tempo passa, a gente vai esquecendo, né? Sim. E recebe tanto conhecimento, é igual as histórias da Dona Alfa que a gente começou falando. Tem tanta coisa que às vezes eu falo, eu tenho que parar para escrever essas histórias, para não sair da minha cabeça, porque muita coisa já vai começar a sumir. Sim. E tem coisa que é muito bom você ter isso num diário, é muito bom ter registrado. Sim. Eu gosto, mas eu gosto tudo à mão, não gosto muito de aplicativo, não. Vou ver até se eu consigo me abrir mais para depois achar alguma coisa para registrar isso online, né? Mas eu gosto do caderno da mão mesmo, escrever ali de caneta. E como é que você guarda esses diários? Tem um estante para isso? Tá cheio, aqui em casa cheio. Fica aqui no meu armário, tem uma caixa enorme, cheia de caderno. Uns ficam mais perto de mim, né? Os que eu uso, por exemplo, que eu tô usando esse ano, tá mais perto de mim. Termina o ano, vai acabando, né? Pega novo, aí fica mais perto de mim, mas sempre tem. Cheio de caderno aqui. As psicografias também são feitas em caderno? Caderno, todo dia. Então fica... folha por dia. Entendi. O caderno da psicografia é diferente do caderno dos diários? Sim, é um caderno só para psicografia. O outro é para escrever os diários. Que legal. Porque esse da psicografia, às vezes outras pessoas leem, né? Igual a minha mãe gosta de ler. Aí, às vezes eu vou passar para outra pessoa. Aí não fica misturado com coisa que é pessoal minha. Sim, lógico. Aí eu tenho um que é só... Eu tenho esse das minhas práticas do dia a dia. Tenho esse que é de Umbanda específico, que é dos pontos e das coisas de Umbanda. Esse fica mais lá no núcleo do que na minha casa. E tenho esse de psicografia, que é só de conversar com os mentores, que é o de todo dia. Maravilhoso, nossa, muito legal, muito legal. Ai, que incrível. Patrícia, eu quero te perguntar uma última coisa que para quem tá ouvindo agora o Diário Mágico, que conselho você daria, né, para pessoa que está estudando espiritualidade, está vivenciando isso, né, pode ser sobre a espiritualidade, pode ser sobre a vida no geral, né? Ai, pois é, deixa eu pensar. Eu acho que é muito sobre essa questão que a gente falou sobre a entrega, sabe? Eu estava pensando muito esses dias sobre isso. Muitas pessoas entendem, por algum motivo, sei lá, existe essa crença de que se entregar à espiritualidade pode ser algo muito sacrificante. Muito pesado, né? A dedicação ao espiritual pode ser uma coisa difícil e pesada. Eu gostaria que as pessoas vissem isso como uma forma diferente, pelo contrário. A gente é muito abençoado quando a gente se dedica à espiritualidade, mais do que quando a gente está afastado dela. O que a gente vê na realidade de dentro é que as pessoas que estão afastadas, elas levam muito mais couro, porque tem que chegar pela dor. Então, assim, um conselho que eu dou, você não acha que a espiritualidade é uma coisa pesada, pelo contrário, a gente é muito mais preenchido quando a gente se abre e se entrega para o divino e para Deus mesmo na nossa vida, sabe? Porque as pessoas às vezes acham que isso é uma parte da vida, quando na verdade é o sentido e aquilo que preenche, né? Então não é tipo assim, eu escolhi viver sem espiritualidade. Não. Você simplesmente não está usando algo que é essencial seu e que te toca e te influencia o tempo todo. Né? Sim, e não tem como a felicidade, né? Eu falo assim, dentro do evangelho até tem isso, felicidade não é desse mundo. Não tem como algo desse mundo te preencher mais do que a sua dedicação a Deus. Né? Do que colocar Deus na sua vida, colocar Deus em tudo. Não tem como algo aqui na Terra te preencher mais que isso. A felicidade daqui, ela é boa, ok, mas ela é limitada. Né? Então assim, eu dou esse exemplo às vezes de uma pizza. Você ama pizza, você tá morrendo de fome. Uma fatia é maravilhoso, 2 fatias é maravilhoso, 3 fatias é maravilhoso, mas na quarta já começa a ficar cheio, na quinta mais ainda. Se você comer uma pizza de 8 fatias, no final você não vai estar feliz como na primeira. Então assim, tudo aqui tem uma limitação de alegria. Agora, se preencher do divino, né? Se preencher de Deus,
vai te deixar feliz aonde você estiver, comendo o que for que você está comendo, do lado de quem quer que seja. Não tem isso para falar, eu só vou ser feliz no dia que eu chegar em tal lugar, que eu comprar tal coisa, que eu estiver casado com tal pessoa, que eu tiver um filho com tal pessoa, né? É quando a gente se preenche de Deus, qualquer lugar que você estiver vai te trazer alegria, porque você entende que todo o resto é um complemento, não é o que é o sentido de você estar aqui. Que incrível, sensacional. Paty, onde que as pessoas te acham? Passam as redes sociais suas, da casa, do núcleo, me conta tudo. Então, o meu Instagram eu sou Patrícia Lopes. Tenho um Instagram, no meu Instagram já tem lá o Linktree, que tem todos os links das outras coisas. Legal. Todo dia no YouTube, todo dia assim, segunda a quinta no YouTube, às 7 da manhã, eu faço a live do Evangelho segundo o Espiritismo. Legal. Então tem lá no YouTube, o meu YouTube ainda é Patrícia Casa do Sol, que era o meu Instagram antigamente, eu não consegui trocar. Então, procurar no YouTube /Patrícia Casa do Sol, tem lá, o meu nome lá. E todo dia, 7 da manhã, tem uma live sobre Evangelho segundo o Espiritismo, bem rapidinha, coisa de meia hora. O pessoal do núcleo costuma entrar ao vivo, né, todo dia. Legal. Quem não entrar ao vivo tá lá também, que fica gravado. Mas desde que começou a pandemia, que todo dia tá lá fazendo live. Antes era no Instagram, antes era no Facebook, depois foi pro Instagram, agora tá no YouTube, que é mais livre. Sim. Aí tem isso, tem o Instagram da escola, que é Umbanda para a Vida, que é a escola de Umbanda, que eu tenho junto com o William. Também tá lá no meu Instagram, no Linktree, tem tudo lá. E para falar sobre as coisas do spa também, o meu atendimento e o atendimento do spa, tem tudo isso nesse link lá no meu Instagram. Eu sou Patrícia Lopes. E o Instagram do núcleo é o Nasce _Jesus, também acha tudo no meu. Toda quinta-feira, às 20 horas, é a nossa reunião de Umbanda, lá em Santa Luzia. E para quem não pode ir, a gente filma essa abertura da reunião. Que legal. Junto lá, a gente filma a abertura desde a pandemia, quando eu não estava podendo frequentar e a gente fechou e tal. A gente filma essa abertura até a hora das pessoas começarem a tomar passe. Aí a gente desliga porque não precisa do pessoal ficar assistindo ninguém tomando passe. Mas a oração inicial e as entidades chegando ali primeiro, a gente filma toda quinta-feira para quem tá longe rezar um pouquinho junto ali também. Aí você encontra isso aí no Instagram. E no Facebook, que é Núcleo Assistencial Sagrado Coração de Jesus, que é a página do Núcleo também. Maravilhoso. Patrícia, nossa, maravilhoso. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui, por ter disposto um pouquinho do seu tempo, compartilhado essas histórias maravilhosas. Foi muito gostoso. Ai, que bom, eu que agradeço também, adorei. Nossa, sensacional. Depois eu vou te chamar só pra gente falar sobre a Ayurveda. Sim, vamos combinar, vamos falar de Ayurveda. Vou adorar. Maravilhoso. Muito bom, gratidão, Rodrigo. Muita luz pra você e pra sua família aí. Pra gente. Muita luz mesmo. Maravilhoso. Ai sim, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Diário Mágico, ele é construído por uma equipe, né? A gente tem aí o Guilherme Neves como editor oficial do Diário Mágico, a Mariana Maia é a nossa ilustradora nessa nova leva de capas, e eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e o produtor, né, de todo esse podcast. Eu quero reforçar o convite que eu fiz para vocês no início. O próximo Páginas Abertas, o Páginas Rasuradas, né, ele acontece no dia 9 de dezembro, às 8 horas da noite, é uma sexta-feira, e eu queria contar com relatos e histórias de vocês. Eu sei que às vezes você fica meio introspectivo, só observando, ouvindo de longe. Nossa, eu escuto podcast há tantos anos e nunca interagi com ninguém. Quebra o gelo agora, né? Às vezes essa é a sua oportunidade, dá uma chance pra gente, e quem sabe você não escuta aí a sua vozinha, né, depois sendo reproduzida no seu feed. Pode ser muito legal. Te espero lá e continue anotando os seus resultados. Leful Podcasts.